Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura nesses tempos de inverno e poder contar com a sua companhia. Curta esse friozinho do inverno, tomando café bem quentinho, exercite o afeto na companhia de quem você ama, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Na edição desta semana, faremos um trabalho especial sobre o Dia Nacional do Escritor, que comemora a data no dia 25 de julho. A data teve origem em 1960, com a realização do primeiro Festival do Escritor Brasileiro, organizado pela União Brasileira dos Escritores, sob a presidência de João Peregrino Júnior e Jorge Amado, nosso eterno baiano, sendo o último um dos grandes nomes da literatura no Brasil. Esta data, 25 de julho, é uma homenagem àqueles que se dedicam às palavras escritas. Estaremos juntos mais uma vez, nos aquecendo nas trilhas da literatura e do universo da leitura. E apesar da importância da literatura para a formação de uma sociedade mais igualitária, fraterna e solidária, o mercado editorial passa por problemas. Há quase 60 anos, por sugestão de Jorge Amado, 25 de julho é o Dia do Escritor. Só que a data este ano é celebrada em meio à pior crise do setor editorial. Mas mesmo diante das dificuldades, nunca tantos autores quiseram publicar suas histórias. Foi o acaso que levou Ilan Breman à literatura. Você pode contar uma história pra gente? E eu repeti, mas eu não sei. E ela falou uma palavra que mudou minha vida. Se você não sabe, inventa. Hoje, Ilan tem pouco mais de 60 livros infantis publicados em 15 anos. Eu me vejo um pouco como um pescador do cotidiano, tá com uma vara de pescar, de repente acontece alguma coisa, eu pesco e aquilo é uma fonte de inspiração para eu criar. Para um escritor, é muito difícil viver do dinheiro que vem com a venda dos livros. O José Ribeiro é um dos que está tentando. Ele tem 4 livros publicados. Cada exemplar vendido rende menos de R$3 a ele. Paga as contas com o que ganha como pedreiro. Se eu conseguisse, eu seria só escritor. Tá? Porque é gratificante você trabalhar na sua casa, sabe? Não ter que carregar cimento nas costas, lá, concreto. Hoje eu não consigo conciliar tudo, só o serviço de pedreiro e os livros à noite. Apesar dos esforços dos escritores, o mercado editorial está em baixa. O brasileiro tem comprado menos livros. O primeiro semestre deste ano acumula uma queda de 15%. Todo o setor está em crise e o escritor é quem mais sofre. O escritor brasileiro tem recorrido muito às autopublicações para ter os seus livros no mercado e promove ele mesmo as suas vendas. Apesar da dificuldade em publicar e depois vender livros, o Thiago vive numa outra ponta do mercado editorial. Ele tem um curso de escrita. Ele acredita no poder das histórias. O que uma história faz ele passa uma informação lógica, de uma forma emocional, mas você tem distância emocional suficiente porque é algo que está acontecendo com um personagem. Então você pega esse sentimento que é universal e é uma porta de entrada para você demonstrar uma experiência de uma outra pessoa e fazer ela pensar sobre essa experiência. E é com novos escritores e também com novos leitores que o futuro da escrita está assegurado. Eu gosto muito de incentivar a leitura das meninas, especialmente à noite. A gente sempre lê um livrinho à noite antes de dormir e elas adoram estar aqui, né? E para falar de um projeto muito bacana que objetiva incentivar a atividade de novos escritores, para a entrevista desta semana, nosso convidado é Henrique Paris Filho. Henrique é escritor e coordenador do projeto Moqueca Editorial, sediado em Vitória, capital do Espírito Santo, e que objetiva dar acesso a novos escritores e escritoras, através de formatos alternativos para a publicação de livros, um papo sobre leitura e escrita. O que eu escrevo, eu acho que é uma forma de me expressar e de esvaziar um pouco. E eu acho que a literatura é isso, é movimento, é estar sempre pondo para fora. É seguindo junto, na companhia de Henrique,
que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, nessa edição tão especial sobre o Dia Nacional do Escritor, que comemora a data todo dia 25 de julho, vamos juntos com nossos parceiros de caminhada, os escritores. Então vamos seguir juntos na nossa coluna Dica de Leitura desta edição. O escritor é aquele que trata do outro, não trata de si. A literatura tem que tratar dos sentimentos humanos, sejam eles quais forem. Porque literatura não ensina nada, não pretende ensinar matemática, física, geografia ou história. Pretende tocar as emoções das pessoas. O que eu gosto mesmo é do poder que a palavra tem. Ou seja, o poder de lapidar uma frase, o poder de escrever mais uma vez, o poder de tentar comunicar direito, o poder de aumentar o vocabulário imaginativo e o vocabulário de conhecimento das pessoas. E você não se faz escritor se você não gosta de escrever e de ler, porque quem é escritor ou escritora leva em si um desejo enorme de ler, porque os livros sempre falam de livros. Na nossa coluna Dica de Livros, vamos fazer a sugestão de leitura de um livraço que fala do ofício de escrever. Pode rodar a dica. No livro Ofício de Escrever, Frei Beto empunha a pena com a coragem daqueles que ousam enfrentar os mais poderosos adversários na busca do bem comum, da justiça social e da felicidade coletiva, com a generosidade que lhe é característica. Frei Beto não se limita a discorrer sobre seus próprios hábitos e segredos de escritor, por sinal bastante interessantes. Ele focaliza também a obra e a técnica de vários outros autores. Por que escrevo? Ele se pergunta. Escrevo para constituir minha própria identidade, escrevo para ser feliz, entre outras coisas. Escrevo, enfim, para extravasar meu sentimento do mundo. Em outra parte do livro, Frei Beto faz uma das belas homenagens ao próprio livro, esse companheiro de viagem, e finaliza dizendo que eu, o livro, sou também uma obra de arte, dependendo de como os meus autores tecem e bordam as letras que preenchem as minhas páginas. Ofício de Escrever, pessoal, encanta como convite à leitura e à escrita, propostas que devemos aceitar sem nenhuma relutância. Permita que o livro faça parte da sua vida. E na coluna Apaixonados pela Leitura, vamos compartilhar a história de Gessé Andarilho e de como a leitura influenciou seu interesse pela escrita, literatura na veia. Eu não era um bom aluno, né? Repeti sétima série 5 vezes e 2 vezes o primeiro ano. Quando a professora mandava ler um livro, eu tinha que ler 2, que era o livro que ela indicou e mais o dicionário. Então, um dia eu li um livro, né? Na época eu trabalhava no Lava Jato, lá em Antares. E lá a menina me ofereceu um livro para ler e tal, achei interessante. Gostei desse livro, li de uma vez só. Depois eu comecei a comprar vários livros que falavam de favela e tal, porque era uma linguagem mais próxima da que eu usava. Então, eu comecei a gostar desse tipo de livros. O tempo passou, foi passando, e um dia eu estava indo pro trabalho dentro do trem. E o trem lotado, e eu meti a mão no bolso para passar o tempo mesmo, para distrair, peguei meu celular e comecei a escrever ali, sem pretensão, no meu livro, no bloco de notas. E 2 anos se passaram e saiu o meu primeiro livro, Fiel. Esse aqui, que comecei a escrever dentro do trem. Quando eu comecei a ler livro, a ler literatura, eu trabalhava lavando carros. Quando eu comecei a escrever livros, eu fui parar num programa de televisão, trabalhando. E quando eu terminei de escrever o livro, eu era diretor de reportagem desse programa de televisão. Então, assim, se você parar para ver minha vida desde quando eu comecei a gostar de ler livros, para onde eu comecei a gostar de escrever livros, sabe? É uma transformação muito grande que aconteceu na minha vida.
Eu nem fiz universidade ainda. Em 2016 eu fui convidado para dar palestra na Sorbonne, que é uma das maiores universidades do mundo, lá em Paris. Então, assim, realmente eu sou uma pessoa que foi mudada pela literatura. É seguindo juntos nos caminhos e descaminhos das experiências de leitura e escrita que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Então a gente tentou buscar uma saída, né? Que foi o que a gente achou. Um produto artesanal, manual, mais fácil de mexer, digamos assim, e que a gente chega num produto bom, final, assim. E aproximando a literatura e as pessoas, leitor e escritor, dessa maneira. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Henrique Paris Filho. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu tenho a satisfação de receber aqui no estúdio da Rede Sim Televisão em Linhares o Henrique Paris Filho. Henrique é um jovem de Jaguaré, que há muito tempo já mora em Vitória, né, Henrique? E é um dos coordenadores do projeto Muqueca Editorial e que desenvolve várias ações, né, no sentido de aproximar as pessoas do livro. O Henrique esteve com a gente aqui no programa Sim para a Literatura em 2019 para apresentar o projeto da Muqueca Editorial e agora, passada a pandemia, né, que muitas ações foram paralisadas por causa do vírus, a gente sabe disso, a Muqueca Editorial está com uma proposta interessante, né, para mais uma vez aproximar as pessoas dos livros. Henrique, seja bem-vindo ao programa Sim para a Literatura. Que bom ter você aqui, cara. Obrigado. Demorou um pouco, né, Henrique? Por causa da pandemia, que afetou todo mundo, né? Sim, demorou, a gente ficou um pouco parado, mas a gente está voltando agora com esse projeto e é isso, vamos espalhar a literatura, aproximar, como você falou, das pessoas. Aproximar as pessoas dos livros, que esse é o nosso objetivo principal. Ô Henrique, fala um pouquinho, né, até para a gente relembrar para o nosso telespectador, da Muqueca Editorial. Como é que surgiu a ideia, qual é a proposta, como é que está funcionando? Muqueca Editorial surgiu com a necessidade de criar um produto final numa condição legal. A gente sabe que a gente está enfrentando uma crise editorial e muito forte aqui no Brasil. Então a gente quis criar um produto final que fosse acessível. Aí surgiu o Muqueca Editorial, onde a gente produz fanzines ou zines, como é chamado na maioria das pessoas, que é um livreto artesanal, tipo esse aqui. Esse aqui é o segundo que a gente publicou. Ok. E é isso, a gente tá e vem com essa antologia agora para... Ô Henrique, a proposta que eu me lembro, né, da Muqueca Editorial é vocês têm como objetivo promover oportunidades para escritores, para autores, para poetas que até então não têm muito acesso às editoras mais tradicionais. É isso? Fala um pouquinho disso. Para que o custo final para o escritor fique bem mais baixo do que o mercado tradicionalmente pratica. Como é que funciona isso? Sim, tanto para o escritor quanto para o leitor final. O custo, né, como a gente já falou, é uma das coisas mais que trava na hora da publicação, da edição, de chegar ao livro em si, é muito caro. Então a gente tentou buscar uma saída, né? Que foi o que a gente achou. Um produto artesanal, manual, mais fácil de mexer, digamos assim, e que a gente chega num produto bom, final, assim. E aproximando a literatura e as pessoas, leitor e escritor, dessa maneira. O que a Muqueca Editorial promoveu, assim, para lançar essa ideia no mercado? Você tem isso, assim, de cabeça? Quais foram as primeiras ações que vocês desenvolveram? A gente já fez alguns saraus lá em Vitória, tanto que um desses saraus que recebeu a editora pela primeira vez, que foi o Sarau da Barão, é um sarau que já completou 7 anos no mês passado, é um sarau
conhecido. Sarau literário. É um sarau poético. Poético? Sim. Ele acontece onde ali? Acontece na rua... Lá é um sarau na rua real. Ah, é? É um sarau aberto muito ao público, bom, aberto ao participação público. popular. Sim. E fica na Barão de Monjardim, lá em Vitória. E a gente começou a fazer saraus e a partir desses espaços que a gente pensou, nasceu a ideia da editora e da criação dessa ideia maravilhosa que a gente teve. E a gente fez saraus, fez oficinas, também de construção de fanzines. De fanzines. E fomos construindo a editora a partir daí. Ô Henrique, qual é o foco principal de vocês? Em termos de gênero literário, são pessoas que escrevem livro de poesia, que escrevem romance, que escrevem contos. Qual é o gênero literal que é o foco principal da Muqueca Editorial? Muqueca Editorial preza pelo gênero literatura. Então a gente não tem esse... literatura de maneira geral. Literatura geral. Poesia, agora o microconto que está vindo aí, um gênero novo, híbrido, né? De tudo. A gente aceita de tudo. Ô Henrique, é natural que toda pessoa que se envolve nesse meio da literatura, né? Eu tenho essa experiência de décadas, né? Apesar de não ter completado 80 anos ainda, mas já tenho algumas décadas do contato com os livros. Como é que tem sido a sua experiência pessoal no contato com os livros? O que você costuma ler? Tem um autor de destaque, um poeta de destaque? Conta um pouco da sua história como leitor pra gente. Ultimamente, como eu também sou escritor, né? Você sabe, eu me entendo mais como leitor. Que bom essa pergunta. Eu estou refletindo bastante nesses meses sobre isso, essa minha aproximação com a palavra e com a literatura. Eu não tenho um autor específico, mas eu gosto de vários autores que estão do meu lado, que eu conheço, que são amigos. Tá no dia a dia, compartilha as ideias. Consigo abraçar e falar, você escreve bem, eu gosto do que você escreve. E eu não vou expor ninguém, porque senão eu vou ficar com... Se falar de um, os outros vai gerar ciúme pros outros. Prefiro não comentar. Mas eu tô com essas questões com a literatura ultimamente, de eu, leitor, tá mais aflorado. Você destaca um livro que você leu recentemente, assim? Você fala, caramba, esse aqui marcou. Eu tenho Instagram literário, então eu falo de muita coisa, leio muita coisa. O último que eu li, que me pegou, foi um livro... Ele não é capixaba, a pessoa, mas aí é literatura, então a gente só aceita. Literatura é universal, né? É isso. E qual foi o livro? O livro foi Vila Matusa, de uma escritora trans, que é muito importante frisar. É muito bom. Como que é o nome da autora? Eu esqueci. Nossa, gente. Zenit Astra. Zenit Astra. Zenit Astra. Ela é muito boa. Muito boa. Então mas eu tô lendo mais do que produzindo. Por isso que eu tô vindo com esse projeto agora, Texturas da Cidade, para eu tentar me desvencilhar um pouco do eu leitor para produzir e colocar literatura no mundo. Qual é o gênero que você costuma escrever? Poesia? Eu escrevo poesia. Poesia. A sua poesia, o traço da sua escrita, qual é o caminho que ele segue? Poesia livre. Eu escrevo que vem sem rima, sem métrica. Às vezes vem uma rima, uma métrica, mas livre. Fala aí, então dessa ação que vocês estão desenvolvendo. Detalha para nosso telespectador, por gentileza. 3 anos com esse pequeno hiato daí da pandemia, acho que 2 anos. Infelizmente, a gente teve uma pausa nos trabalhos. Mas a gente, da última vez que eu tive aqui, a gente teve a abertura do edital para o Mulembach, que foi uma antologia poética. Agora a gente está com esse Texturas da Cidade, que aí abrange vários outros gêneros, além da poesia. E fala da proposta, Henrique. O que é Texturas, né? O que propõe, como é que as pessoas fazem para participar? Destaca um pouquinho aí, detalhe um pouco. Sim, Texturas da Cidade, ele é um projeto que a gente quer ver e entender um pouco de como o autor enxerga a sociedade, o que está à volta. Então a gente tem esse tema,
a antologia vem com um tema, diferente da primeira antologia. Esse tema é o pano de fundo da antologia, é o norteador. E aí quem vai participar pode escrever os textos que vão concorrer nessa antologia, que vão fazer parte dela. Pode ser qualquer gênero literário? Então, a gente, como eu já falei... Para esclarecer para nosso telespectador, quando a gente fala gênero literário, pessoal, crônica, contos, romances, poesias, né? Então, assim, são vários, né? Mas normalmente a gente trabalha com esses principais. Por gentileza, Henrique. Sim. A gente resolveu aumentar um pouco, tirar só de poesia, então vai ser focado em gêneros curtos. Então pode ser poesia, um mini conto ou um conto menor, crônica também, desde que não ultrapasse 20 linhas e alguns outros parâmetros que tem no edital. Então, a gente tem o edital, tá no nosso Instagram, na bio do Instagram, Muqueca Editorial. A gente vai colocar aqui na tela pro público, né? E aí vai estar tudo listado certinho, mas aí a gente abrangeu um pouco o gênero dessa vez. Qual é o prazo, o período de inscrição do pessoal, Henrique? O período de inscrição, eu sou péssimo com datas, mas eu acho que eu anotei por aqui. 17... Vamos lá. Você é o dia 7 aqui, de né? julho. 7 de julho, Isso. Né? Até 7 de agosto. Então, esse prazo já está acontecendo, né? 7 de julho, né? Até 7 de agosto. No domingo, 7 de agosto. Domingo, 7 de agosto, exato. Isso aí. Até as 23 horas e 59 minutos, é isso? Até esse horário. Isso aí. Ô Henrique, como é que está a expectativa de vocês? Aí o resultado da antologia é no dia 22 de agosto, né? Depois de passar pela curadoria. Pela curadoria, tudo. O que na nossa linguagem mais comum seria avaliação, tudo certinho. A gente já tem alguns nomes aí de peso para a nossa curadoria, então a gente estamos recebendo muitos textos já. Não temos uma necessidade, assim, de uma quantidade, assim, mas a gente trabalha com não é qualidade que fala. Mas o importante é que está chegando texto, autores de todos os lugares do estado, então de fora do Espírito Santo também? Isso que a gente... Não, ele tá... Por enquanto são autores do estado. Limitado ao Espírito Santo, ok. Mas aí são autores de várias cidades que tá chegando. Então é isso que já importa pra gente, pro Texturas da Cidade, pra gente tentar entender um pouco mais o Espírito Santo, como que é visto por diversos olhos. Ô Henrique, o que representa para você um jovem da sua geração tá preocupado em se envolver com projetos, com ações que aproxime o livro das pessoas num país que a gente ainda tem uma dificuldade de as pessoas se interessarem pela leitura, apesar de saber que esse universo ele está sendo ampliado. O que representa para você estar envolvido com um projeto desse? Representa muito, porque eu não tive um jovem como eu que me incentivasse e eu me colocando nesse lugar é importante para os dois lados. Eu penso em mim como um meio para as pessoas e me coloco no lugar da pessoa que vai receber de uma criança que não tem esse incentivo, assim como eu não tive. Então eu tento o máximo incentivar as pessoas a lerem e eu vou fazer vários outros trabalhos que me dá esse lugar de é isso que eu quero fazer e é isso que eu me encontro. E eu fico muito feliz, muito feliz. Henrique, agradecer mais uma vez pela participação, né? Parabenizar você e seus parceiros pelo projeto Muqueca Editorial. Tá bom? Tá, obrigado. Escrever é uma tentativa de dar significados para o mundo incompreendido e criar outros mundos, mas não apenas escrever no sentido de maneirismos literários, pois escrever para mim é uma postura de resistência, onde o maior desafio é colocar-me na fogueira e queimar certezas. É o que diz o Wilson Coelho, que é escritor, produtor e diretor de teatro, e uma das personalidades mais respeitadas do universo cultural e literário do Espírito Santo. É com o espírito carregado de possibilidades de leitura e escrita que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura.
O escritor é essencial nesse universo da leitura, da literatura, da escrita, né? Porque não existe uma obra literária sem que haja a pessoa do escritor para a sua composição. Então não adianta nada ter o ilustrador, ter a gráfica, ter o corretor, se não tiver quem faz essa magia de transpor os sentimentos, o pensamento e as ideias em palavras. E essa pessoa é a figura do escritor. E ele tem também essa possibilidade de nos oportunizar a reflexão. O escritor ele consegue tirar o que tem dentro de si e as ideias que estão presentes no mundo, organizá-las em palavras, nas páginas dos livros e fazer com que nós também reflitamos a partir do que ele escreveu sobre as nossas vivências, as nossas experiências, né? Ele é essencial, gente. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura, especial sobre o Dia do Escritor, que comemora a data todo dia 25 de julho no Brasil. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aproveita e faça a sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas literárias e muito obrigado.